Depressão é uma dor na profundeza da alma, do nosso psique. É uma tristeza profunda, é uma alma em estado de angústia. No livro de Mateus 26, versículo 36 a 38, nós vemos que Jesus começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. E ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele compartilhou esse sentimento com seus amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Esse episódio aconteceu na noite em que Jesus foi traído, quando aquela turba o levou, ele foi ali falsamente julgado e condenado e depois levado à cruz. Jesus diz, a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Isso é a versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. Jesus enfrenta um grande vazio, uma grande angústia, é o grande sentimento de angst, né? É aquele sentimento que os filósofos e os teólogos discutem, né? Que infelizmente às vezes toma conta da alma humana, é um desespero existencial. É quando você acha que você chegou no fundo do poço e você percebe que talvez seja um poço sem fundo. A Bíblia diz que Jesus era um homem de dores e que soube o que é padecer. Ali no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 3. Por que então falar sobre depressão e ansiedade? Olá, amigos do Multiplica, eu sou o Antenor, fazendo abordagem desse tema que acreditamos ser de suma importância e de grande relevância e do ponto de vista cristão, o que é que nós podemos aprender, né, da perspectiva cristã, o que é que a gente pode tirar. Né? Como é que nós podemos chegar a essa libertação ou superação desses transtornos? Bem, nós entendemos que Jesus experimentou na alma esse sentimento de depressão. E nós precisamos nos lembrar que Jesus nasceu propositalmente um ser humano. Ele veio para este mundo sujeito aos mesmos sentimentos como nós somos. Ele teve fome, ele sentiu cansaço, ele teve sede, ele passou frio, ele sentiu dor, teve tristeza, ele chorou inclusive. No livro de João, capítulo 11, versículo 35, quando ele chega na casa de algumas amigas, cujo irmão, chamado Lázaro, havia morrido, já agora há vários dias, a Bíblia diz que ele foi comovido na alma dele, ele sentiu angústia no psique dele, e diz ali que ele chorou, Jesus chorou de tristeza. Jesus sentiu ira, e a gente sabe disso, a gente vê isso em alguns episódios quando ele entra no templo e ele vê um monte de pessoas praticando a injustiça, principalmente contra, né, os menos afortunados ali, os desprivilegiados. Jesus se irou, Jesus sentiu angústia e Jesus amou. Jesus então teve essa mesma experiência de um sentimento de depressão, uma dor profunda na sua alma. Agora, uma outra coisa que a gente aprende é que Jesus, durante o ministério dele, ele oferece a terapia para as pessoas. A palavra terapia é a palavra cura. E no tripé do ministério de Jesus, quer dizer, naquilo que ele fazia, a gente percebe que ele ensina as pessoas, quer dizer, ele instrui a mente das pessoas, ele prega, quer dizer, ele fortalece o coração das pessoas, e ele cura também, a Bíblia diz, ele restaurava as pessoas, não só no corpo, mas também no coração e inclusive na alma. Não havia sintomas ou doenças ou enfermidades que Jesus não era capaz de reverter, de curar ou de eliminar de uma vida. E sabe uma coisa? Esse mesmo Jesus tem o mesmo interesse e o mesmo poder de curar hoje, de nos libertar. Ele ainda pode nos libertar de qualquer enfermidade, inclusive da alma. Interessante que ele diz o seguinte, ali no livro de João 8, versículo 31 e 32. Se vocês me conhecerem e permanecerem na minha palavra, então vocês são verdadeiramente meus seguidores. Veja só, Jesus não está buscando apenas admiradores, ele quer seguidores, discípulos. E ele diz mais, então vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Ele diz mais ali na frente, no livro de João 8, 36, se o Filho
Jesus Cristo, os libertar, então vocês serão verdadeiramente libertos. Jesus, Ele quer nos dar a libertação de qualquer enfermidade, acredito. E muito mais, e mais ainda, Jesus quer nos dar a libertação de qualquer enfermidade. E mais ainda, Ele tem o poder para fazer isso, inclusive para nos libertar dos transtornos, das doenças que afetam a nossa alma, a nossa psique e que acabam nos torturando, inclusive no corpo e no espírito. Então, acredite nisso. Né? Por que nós devemos falar sobre esse problema, sobre esses transtornos da depressão e da ansiedade? Porque Jesus sabe, Jesus entende esse sentimento. Ele passou por uma dor profunda na sua alma. E outra coisa, porque Ele tem a condição, Ele tem o poder, Ele tem o interesse em nos libertar dessas enfermidades. Concluindo esses pensamentos, eu gostaria de dizer o seguinte: todos nós somos passíveis desses transtornos, tanto depressão como ansiedade. Não tem ninguém imune. Eu sei que homens têm uma dificuldade em admitir isso, mas veja só, o número de suicídio é 3 vezes maior entre os homens do que entre as mulheres. Acho que o problema do homem é querer ser forte, manter uma fachada e, na realidade, nunca admitir que ele está sujeito ou susceptível a esses transtornos, não é mesmo? Admitir que ele está deprimido. Porque para ele, talvez ele sinta um fraco, um fracasso, que ele tenha falhado, né, por chegar àquele ponto. Mas deixa eu falar sobre algumas falácias aqui e concluir esse nosso podcast. Em primeiro lugar, existe uma falácia, uma mentira camuflada no mundo religioso, esse mundo triunfalista que diz que, né, com Cristo, com Deus, com fé, você não fica doente, você não enfrenta enfermidade, isso é uma mentira. O fato de você talvez estar deprimido, o fato de você ter perdido o ânimo para as coisas, não significa que você não tenha fé. E você não pode acreditar nessa falácia que diz o cristão não sofre de depressão. Depressão é para o fraco, depressão é para um pagão apenas. Não, isso não é verdade. Quando você olha nas Escrituras, você vê grandes homens e mulheres, profetas, pessoas que foram arrebatadas por Deus. Vejam Elias, que é conhecido como o profeta suicida, que pediu a morte, inclusive. Então, enfrentar transtornos como a depressão e a ansiedade não é para o fraco, tá certo? Porque todos nós estamos sujeitos. Agora, existe uma outra falácia também, que é no mundo secular, que diz, não, se você precisa de um psiquiatra é porque você não está bem da cabeça, você é louco. E isso era um estigma do passado. Eu espero que isso já tenha sido superado, porque não é verdade. É uma depressão, um transtorno de ansiedade, não é loucura. Também não é frescura, não é um artifício para pessoas conseguirem a atenção apenas. Infelizmente, por causa desse estigma, mais de 50% das pessoas que sofrem de depressão nunca procuram uma ajuda de um profissional. E aquilo que começa somente com uma alteração de humor, né, assim, um desânimo, uma distimia, né, acaba se tornando uma grande depressão, às vezes profunda e crônica, e um grande transtorno para a alma de uma pessoa. Na Bíblia são muitos os exemplos de personagens, de homens e mulheres que exibiram traços, que manifestaram, que apresentaram traços depressivos, tá certo? E o que é que eles fizeram? Você olha para o exemplo de cada um deles e você vê que eles foram tocados por Deus, eles ainda continuaram buscando Deus, porque na realidade Deus é aquele que tem o controle de tudo, de todas as nossas dimensões, das dimensões de um ser humano, tanto espírito, como alma, como nosso corpo. Então, o que nós precisamos entender é que nós não estamos sozinhos. Se isso está fazendo sentido para você e isso está falando ao seu coração, talvez você esteja enfrentando um momento escuro agora na sua vida, então, eu vou pedir para você compartilhar isso. Compartilhe isso com algum amigo seu, com seus amigos, com um parente, ou com alguém que você sabe que esteja enfrentando esse problema. Durante esses podcasts, os próximos podcasts, nós vamos falar sobre algumas razões para esse transtorno da depressão e da ansiedade. E nós vamos falar, então, sobre como é que nós podemos superar, como é que nós podemos nos libertar disso. Sabendo que, em primeiro lugar, Deus está vendo, Deus se importa, que Jesus enfrentou na alma esse sentimento de depressão, de dor
de profundeza, ali na profundeza da alma dele, e que ele se interessa com cada um de nós e quer, sim, o nosso bem-estar. Um abraço para você, Deus abençoe e tenha um ótimo dia.